Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento, né? Parabéns aí a vocês que estão retornando praticamente desses vários feriados que tivemos, uns feriados já que são rotineiros, tradicionais, e outros por causa das greves que sempre tem nesse país aí, todo mês, a toda semana, greves e mais greves. De qualquer maneira, quando eu vejo que o Brasil, por exemplo, que se diz um Estado laico, adota várias datas comemorativas de religiões que estão aqui no país, eu fico pensando assim, sobretudo a religião católica, eu fico pensando o seguinte, que Deus realmente nunca foi católico. Sabe por quê? Se fosse católico, Deus não teria criado o mundo em 6 dias e descansado no 7º. Ele teria feito o mundo, o universo em 1 dia e descansado 6. Esse é o catolicismo. Então, de qualquer maneira, nós estamos aqui nesses intervalos de feriados trazendo para vocês a boa informação e a formação também. Aqui está o Jacotê, né, doutor Jacotê? Muito bem, senhor. Que vem aqui hoje conosco, eu e a Lília Cunha. Como é que está, Lília? Tudo Desaparecida. bem? Estamos aí, trabalhando no mês dos trabalhadores. E realmente a gente trabalha muito mais quando esses feriados existem, porque a gente fica, afinal de contas... Processo criativo, né, Silvio, que precisa também montando algumas coisas, projetando, porque não tem o que fazer, né? Então, a gente, como profissionais liberais, como nós, aí, temos que fazer isso, aí é importante isso. Bom, a presença do Jacotê aqui como entrevistado nesse dia é exatamente porque nessa semana o Supremo Tribunal Federal fez algumas coisas aí que a sociedade está pasma, né, de ver coisas que imaginávamos já haviam sido, né, tirados do horizonte, digamos assim, da moralidade pública nesse país a partir das experiências que temos tido e, sobretudo, e centradamente na Lava Jato. Jacotê, e aí? O Gilmar Mendes solta o Dirceu, solta esse, solta aquele. Isto compromete, digamos assim, o arcabouço jurídico institucional da Lava Jato? Essas decisões oriundas do Supremo Tribunal Federal, que libertaram o Mike Batista e o José Dirceu, realmente elas machucam a Lava Jato, não tem dúvida. Por quê? Porque a Lava Jato é uma operação que está fazendo uma limpeza no Brasil, está excluindo a podridão nacional que corroeu as estruturas da nação, que tirou dos cofres da sociedade 10 trilhões de reais, que matou milhões, né, às portas dos hospitais, porque a corrupção mata. Então, o que se vê nessas liberdades concedidas? De forma discutível, respeitados as alegações, né? Mas isso aí é um estímulo à delinquência, é um estímulo à impunidade. O que significa que parece que as liberdades são concedidas pelo status da pessoa, pelo status do réu, o que ele significa por suas comunicações com o poder. Quer dizer, na verdade, a meu juízo, essas solturas foram uma bofetada na cara da sociedade. E veja bem, a questão do José Dirceu é o seguinte, nada contra... Quando a gente fala num ícone do PT, por exemplo, o José Dirceu, eu lembro atrás, há uns 10 anos, quando o PT estava no poder, ele era o todo-poderoso chefe da Casa Civil do Lula, e depois foi da Dilma também, ele dizia assim, podem anotar, sociedade brasileira. Tem uma entrevista dizendo exatamente isso. O PT não rouba e não deixa roubar. O maior ladrão foi ele. Quer dizer, então, o José Dirceu não poderia... O Ike Batista, também, eu não nem analisei agora, a questão do José Dirceu é porque ele está estranhado dentro de um sistema político viciado no Brasil. E ele já foi condenado no mensalão. Aliás, já foi preso na ditadura, condenado e preso no mensalão, no Lava Jato. Quem é o seu José Dirceu? Ele é periculosamente uma coisa nefasta para a sociedade. Ele representa risco, porque, apesar de todas essas coisas, ele continua em liberdade fazer roubar. Então, eu acho que essa questão diferencia ele, digamos assim, eu acho que na questão do Ike Batista, né? E o Zé Dirceu foi condenado a 32 anos de prisão, segundo se sabe, né? É uma pena considerável, né? Uhum. É isso aí, Lília, eu quero ouvir a tua opinião também. Tu não vai escapar da tua opinião, né? Porque tá pensando que tu vai escapar, não. Com relação a essas coisas, porque, na verdade, a Lília trabalha nessas questões que a gente tenta transformar a vida das pessoas e transmitindo esses valores éticos e de moralidade que são importantes para a vida em sociedade. Eu acredito que as pessoas estão num momento difícil, onde na nossa sociedade nós não temos mais grandes, bons exemplos, mas é o grande desafio para que cada um de nós acredite
que, de fato, no mundo tem sempre alguma coisa acontecendo e sempre existe espaço para que alguém seja um novo exemplo, né? E por que não que sejamos nós? Eu acredito que, infelizmente, a gente está vivendo num momento em que parece que todos têm um preço, mas ainda acredito sim que existem pessoas sérias, pessoas idôneas, que têm interesse em fazer uma política que, de fato, atinja positivamente o coletivo, né? Não o contrário, que é o que a gente vê aí na maioria. Eu concordo plenamente contigo. Acho que existem grandes pessoas comprometidas com o bem-estar, com a política séria, né? Mas só que os ruins, eles fazem barulho, eles fazem acontecer. É né? evidência, né? Muito mais evidência É uma no banana negativo. podre que no meio daquelas que são sadias, né? Então esse é o problema. Agora, por exemplo, assim, no Brasil se diz assim que existem muitas leis, que as leis são lenientes com a criminalidade, enfim. Mas eu acho que não é nem a questão de lei, é a questão de interpretação da lei. Por quê? Porque, na verdade, o que os juízes têm feito, o que o Gilmar Mendes fez, foi interpretar a lei, né? A lei existe, ela é até bastante rigorosa, mas interpretou a lei, como fazem muitos juízes, em favor do criminoso. Quer dizer, quando ele poderia interpretar a lei em favor da sociedade. Quer dizer, tem os dois polos que eu acho que... E aí que se coloca toda a questão, né, questões jurídicas e, enfim, que permeia essa questão toda, né, de um lado e de outro, mas eu acho que os juízes não podem estar só interpretando a lei em favor do criminoso, que foi o caso tanto do Ike Batista quanto do José Dirceu. É verdade. Né? Se fala até que o garantismo penal que foi instituído por Ferraioli, que é mal interpretado aqui no Brasil. Né? É a questão de hermenêutica que a gente chama. Mal interpretado. Né? É garantia da sociedade. É verdade. Nós temos garantia da sociedade. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma inversão de valores. Os criminosos têm todas as regalias, enquanto a sociedade, nós... Né? Cada vez mais presos. Né? Não podemos sair para a rua sob pena de assalto, né? A criminalidade aumentando diariamente, né? E os maus exemplos, né? Corrupção que se dissimilou. É uma epidemia, né? É uma epidemia. Né? O conceito Tomou de que conta do Brasil. justiça é cega, muitas vezes nos faz pensar que é cega diante de uma maioria, né? Porque, na verdade, um coletivo todo submetido ao interesse de uma minoria. Então, na verdade, deveria ser cega, pensando nessa minoria que atinge, né, a grande massa. Exatamente. E a sociedade está se manifestando, a sociedade não suporta mais isso. Como, por exemplo, assim, é uma outra questão que eu quero tratar com vocês. Por exemplo, os movimentos chamados de direita, os movimentos coxinhas, né, reúnem milhões e milhões de pessoas sem um incidente. Um incidente. Por outro lado, os chamados da esquerda, os mortadela, né, reúnem lá alguns milhares de pessoas e fazem o que fazem? Depredam ônibus, queimam ônibus, depredam patrimônio público, patrimônio privado, fazem uma guerra. Qual é a diferença? Né? E aí outra coisa, aí vem os líderes desses movimentos, os que depredam, os criminalmente ofensivos à sociedade, e dizer, não, são infiltrados. Espera um pouquinho, eu não sou ignorante. A sociedade não é ignorante. Nós não somos ingênuos. Eles estão lá, infiltrados estão, porque são aceitos. Eu duvido que se eu fosse lá e fosse contestar o movimento deles, eles iriam me aceitar lá. Esse pessoal aceita, aliás, contrata, eu acho, esses criminosos para fazer o que fazem. É inaceitável a sociedade conviver com esses criminosos terroristas que aterrorizam as cidades, que fazem uma guerra na sociedade, que atemorizam as pessoas de bem. Quer dizer, no Rio de Janeiro, 8, 10 ônibus queimados. Pô, tem que botar a polícia e passar o cacete nesses caras. Aí vem os direitos humanos. Que direitos humanos? Ali é uma guerra. É o Estado que nos defende e os criminosos que estão tentando fazer o que eles querem. E não é possível. A democracia... Estamos aqui diante de um advogado famoso. A democracia, o sistema democrático, as liberdades democráticas, elas conseguem ser o melhor sistema, sabe por quê? Porque ela tem que e exige que sejam respeitadas as leis. Lei, o doutor aqui pode confirmar, a lei, ela é erigida, ela é feita mediante o consenso da sociedade, o direito constitucionário, e, na verdade, uma lei, ela existe exatamente para restringir liberdades. A democracia não quer dizer que você pode fazer o que quer. Não, você vai fazer aquilo que está dentro do amparo legítimo,
do amparo democrático e judiciário da sociedade. E isso que é quebrado, sempre quebrado por esses movimentos chamados de esquerda, que na verdade são uma cambada de terroristas que querem aterrorizar a população porque não tem argumentos. Porque não adianta, olha aqui, ó, por exemplo, no Rio, aqui no Rio Grande do Sul mesmo, o pessoal vai lá na Gate, faz o que quer, aqui não adianta, não vai resolver, tem que resolver lá no Congresso Nacional, lá em Brasília. Lá, e por que eles não vão lá? Porque eles sabem que eles não têm argumentos. Então, unam-se de argumentos poderosos e vão lá degladiar as ideias. Agora, não adianta fazer isso, eles fazem isso para aterrorizar a população. E isso é detestável. Eu acho que o governo está perdendo a autoridade, a polícia tem que baixar o cacete, porque senão vai apanhar. No Rio de Janeiro, as agressões praticadas contra os funcionários e os passageiros, de ônibus, né? Eram esmurrados, agredidos. As pessoas não podem andar no Rio, né? Não podem andar nas ruas, né? As crianças, as famílias. Quer dizer, então, olha aqui, ó, aí depois, quando a gente, né, que quer o bem da sociedade, pede que haja intervenção militar, não está querendo ditadura, porque, aliás, quem critica a ditadura é quem mais gosta de ditadura. O PT, não veio o pessoal do PT querer dizer aqui que, eu estou defendendo a ditadura. Quem mais gosta de ditadura são vocês. Ditadura de Cuba, da Venezuela, da Coreia do Norte, da Rússia. Vocês é que adoram ditadura, desde que esteja do lado de vocês. Então, ninguém está querendo ditadura, mas quer ordem, autoridade dos governos. E isso se conquista através de quê? De uma posição rígida para obedecer às leis e manter a ordem nesse país. Ordem e progresso, não está aí na nossa bandeira? Isso tem que ser materializado na prática. E a prática é isso. Fez errado, vai pagar por isso. Então, eu defendo, sim, que haja intervenção militar do ponto de vista de acabar com essa tropa de arruaceiros, de criminosos, de terroristas que estão aterrorizando a sociedade brasileira. Nós não conseguimos, nós não podemos mais conviver com isso. Bala neles também, porque eles, se puderem, estão fazendo, tocam-lhe bala nos inocentes. Semana passada, atendi me fez uma visita a um cliente que há um tempo não me visitava no escritório, e na última viagem que fez ao exterior, só o que se falava era a corrupção que se disseminou aqui no Brasil. Quer dizer, o Brasil hoje é um motivo de notícia de país corrupto. Verdade. Lamentavelmente é isso, nós temos que mudar isso. Isso não vai demorar várias gerações, nós temos que mudar muitas coisas, né, mudar, digamos assim, a questão mental da sociedade. Nós precisamos saber que nós temos que saber viver em sociedade e não dar trela para esse tipo de movimento que querem justamente usurpar nosso direito. Um detalhe mais, a lei penal é muito sábia. O direito penal, na verdade, é um dos direitos mais importantes da sociedade. Por quê? Porque eles tutela aqueles interesses primordiais da sociedade, né? Ele limita as condutas das pessoas para que as pessoas possam viver livre. Então, tudo aquilo que o Estado proíbe, né, é em benefício da sociedade. Então, ele tem os tipos penais. Os tipos penais são a descrição das condutas proibidas. Por exemplo, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Então, na dogmática penal, se diz que é o preceito primário. Consequentemente, nós temos o preceito secundário, que é a sanção. A sanção é a punição daquele que conjuga o verbo núcleo tipo, ou seja, pratica aquela conduta que o Estado condena. Quando não, o preceito secundário é dirigido a toda a sociedade, naquele sentido. Se praticares a conduta violada, tu sofrerás uma sanção penal. É a certeza da punição. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o contrário. Quer dizer, se pratica crimes graves contra a sociedade, né, contra os fins do Estado, os crimes de corrupção, né, se pratica os crimes contra a vida, enfim, contra o patrimônio, e as pessoas permanecem soltas. Então, é um estímulo a impunidade. Na verdade, né, a Constituição de 88, que eu participei aqui do ponto de vista no Estado, aqui da Constituição, adaptar à Constituição estadual, na verdade ela elegeu uma série de direitos, mas foi muito escassa na questão dos deveres. Então a sociedade, ela convive, ela progride, ela é pacífica, ela se entende na medida em que há, de um lado, uma coluna de direitos que devem ser observados e uma coluna de
deveres correspondentes. Aqui no Brasil não, só querem saber direitos. Equilibrados, né? Equilibrados, quer dizer, essas duas colunas têm que estar equilibradas. E o desequilíbrio disso é que faz com que haja essa cidade, essa sociedade, quer dizer, e as cidades brasileiras hoje, né, nós estamos completamente com medo de sair na rua. E então o governo tem que agir. E para agir, para sanear isso aí agora, é só metendo o pau mesmo, porque nós não podemos apanhar. Obrigado, Jacotê. Um abraço. Muito obrigado. Obrigada. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.